O tema da mensagem desta manhã é um Deus escondido, mas presente. Repete comigo, um Deus escondido, mas presente. E agora, pastor? O que vem por aí? Deus vai falar ao nosso coração, assim como falou comigo. Amém? Jó, é uma luta hoje entre os teólogos, em saber se isso é uma história ou é uma história, se é uma verdade, se isso aconteceu, ou se isso é uma criação, uma história criada pelo povo. Eu creio nisso como uma verdade, porque Deus, ele dá nome próprio às pessoas. Amém? A mesma coisa, muitos dizem que a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola. Eu sempre digo, não acredito que seja uma parábola, porque se dá nome próprio aos personagens. Não é como o filho pródigo. Existia um homem, um pai de família que tinha 2 filhos, você não vê o nome. Você vê a parábola que ele fala da dracma perdida. Existia uma mulher, existia um pastor, existia um pai, existia um filho pródigo. Isso é parábola, porque não se dá nome próprio. Agora, quando se trata de uma história e dá nome próprio, ele dá o nome de Lázaro, ele dá o nome de Abraão. A confusão que vai dar no céu depois. Que história é essa que você colocou lá, Senhor? Que Lázaro estava no seio de Abraão, no meu seio, sendo que na verdade não estava no meu colo. O Senhor inventou essa história? Então não acredito que seja uma parábola, é uma verdade. Aqui também está dando nome. Aqui ele dá nome tanto a Jó, não dá nome à esposa dele, mas dá nome aos 3 amigos dele. Tá bom? Vamos lá? Quem achou, diga amém. Capítulo 19, então você pula para o verso 25. Está escrito: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vou vê-lo por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Que saudade, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Amém? Repete comigo, porque eu sei que o meu Redentor, vamos mudar isso aí, porque eu sei que o meu Deus vive e por fim se levantará a meu favor. Amém. Pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, consumida a minha pele, ainda em minha carne verei ele, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o verão. E por isso meu coração se consome dentro de mim. Que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Pastor, mas isso chega a ser romântico. Seria, se não fosse o momento que esse homem estava vivendo. Seria muito lindo, maravilhoso, lindo para a gente dá glória a Deus, aleluia, quando as coisas vão bem. A gente exalta e glorifica o nome do Senhor quando está tudo dando certo. E quando não está? E quando as coisas não vão bem? E quando as portas se fecham? E quando pega o diagnóstico? E quando o filho vai embora? E quando o marido ou a mulher vai embora? E quando você tem que buscar um filho na biqueira? E aí? Você tem coragem de falar, eu sei que ele está aqui? Quem aqui já brincou de esconde-esconde? Esconde-esconde. Todo mundo que foi criança, gente. Pelo amor de Deus, todo mundo que um dia já brincou. Lá no interior chamava esconde-esconde. Aqui o pessoal deu um nome diferente, fala assim que é pique-esconde. Pique-esconde, não sei porque que é pique-esconde, mas vamos lá. Como que é esse negócio, pastor? Enquanto um tonto fica lá na parede, lá, contando, o resto da galera desaparece tudo. Tchum! Some tudo, sim ou não? Um esconde atrás do carro, outro na moita, outro dentro do túnel, no buraco, por aí vai. Tem gente que não, eu sempre digo que tem gente que não pode brincar de esconde-esconde porque se acha. Tem gente que se acha. Mas, eu estava vendo esses dias atrás, acharam uma caveira. Acharam uma caveira. Aquilo é um meme, tá, gente? E estava escrito assim na caveira: campeão mundial de esconde-esconde.
Ô miséria. Aplicação. Você já se escondeu de algo na sua vida? Primeira pergunta é essa. Tem alguma coisa na sua vida que você falou assim, deixa eu me esconder? Alguma coisa já aconteceu na sua vida e você falou assim, peraí, eu não posso aparecer. Eu preciso me esconder. Eu não posso estar em evidência aqui. Ou na vida real, tem alguma coisa ainda hoje que você se esconde? Uma outra pergunta. De quem você se esconde? E por último, existe algo que você esconde que ninguém sabe? Esconder aqui não é uma brincadeira de pique-esconde que a gente falou, mas uma ferramenta. Pastor, você já se escondeu de algo na sua vida? Do que você se esconde? De quem você se esconde? Existe algo que você esconde? Pastor, então isso aqui não é uma brincadeira. Não, isso aqui é uma ferramenta, é um artifício que se usa. Quer ver um exemplo? Tem gente que esconde sua beleza. Não quer aparecer. O trem é bonito, é linda, ou é lindo, mas lá, você olha, parece um mulambo. Esses dias eu fui brincar, aí, tiraram foto minha, a Natália imediatamente já entrou em contato com a mãe e falou assim, sabe a foto dele? É um mulambo, trata de ir numa loja e arrumar esse homem. Eu falei, só estava aqui escondendo a minha beleza. Tem gente, meu irmão, que você vai descobrir a beleza da pessoa, beleza física, depois que você arruma. Porque ela fica escondendo, ele fica escondendo aquilo. Ao invés de se produzir, mostrar sua beleza, esconde. Aí vai no estúdio, né? Sabe aqueles estúdios que tira foto, tal, se produz, aí depois fala assim, eu não te reconheci, claro. Mas ela sempre foi bonita, ele sempre foi bonito. Outros escondem a sua feiura. Aí vai no Photoshop, ou então melhora lá no perfil. Mas eu quero dizer uma coisa para você, não existe feio, gente, existe gente descuidado, sim ou não? Outros falam assim, pastor, por ser feio eu estou encalhado. Eu falo, não, filho. Assim como não existe encalhado, encalhado é quem casou errado. Que agora não dá para desencalhar. Outros escondem a sua coragem. Tem gente que é corajoso, mas tem medo de arriscar. Tem medo de mostrar que tem coragem. Você quer ver um exemplo? Davi se escondeu numa caverna. Por que ele se escondeu numa caverna? Para não matar Saul. Porque se ele se expõe, Deus era com ele. Ele tinha 400 homens bons. Ele se escondeu numa caverna para não matar Saul. Mas não se escondeu quando foi para matar Golias. Mostrou sua coragem. Outros escondem o que, pastor? Outros escondem a sabedoria, a inteligência. E se faz simples. E é um gênio. É capaz. Tem condição. Mas ele não quer que as pessoas reconheçam. Ele fica escondendo aquele dom que ele tem, aquela qualidade que ele tem, a aptidão que ele tem, o talento que ele tem. De repente, uma pessoa que você conversa 5 minutos com essa pessoa, você fala, é fantástico conversar com a pessoa. Outros escondem segredos dentro de si e já traz esse segredo já desde a infância. Não se liberta. Aquilo está amarrado, aquilo está acorrentado no seu pé e ele fica segurando, escondendo aquilo. Outros escondem uma história triste. Ninguém sabe. Outros escondem talentos. Jesus falou sobre os talentos. Daquele que escondeu, se lascou. Eu não posso ficar falando se lascou. Vamos embora, gente. Outros escondem seu chamado. Tem chamado. Vocês param com isso. Outros escondem o chamado. Tem um chamado de Deus. E ficam ali.
Esses dias, descendo aqui, eu cheguei aqui embaixo, perto da rua Ozanam, da Avenida Ozanam, e eu vi um homem andando com dificuldade. Você percebia que ele era jovem, a barba até o meio do peito, sujo, descalço. Triste a situação dele, andando com dificuldade. Mas bem judiado. Mas ele vestia a camiseta de um time. Do time do Barcelona da Espanha. E nas suas costas, daquele homem, naquela situação, sujo, maltrapilho, em situação de rua, cabelo todo lascado. Mas você via nas costas daquela camiseta, estava escrito Lionel Messi. Olha o contraponto, contradição. Eu fiquei pensando no homem que se escondia dentro daquela camiseta. Camiseta que representava a riqueza, a glória, o sucesso de alguém e de um time. Agora vestia alguém escondido dentro dela, que queria de alguma forma, talvez, mostrar o que ele um dia quis ser. Tem coisas que representamos e não vivemos. A gente simplesmente representa só para as pessoas aparecer, só para as pessoas ver. A nossa verdadeira essência acabamos escondendo. Adão um dia se escondeu ao ouvir os passos de Deus no jardim. Ele se escondeu. O que Adão procurava esconder de Deus não era o seu corpo, mas sim o seu pecado. E a gente vive num mundo hoje, a gente vive numa situação hoje religiosa, dentro do ambiente religioso, que muitas vezes a gente ainda não se abriu, a gente não abriu esse leque para Deus. A gente não esclareceu algumas coisas que estão escondidas. A gente ainda não falou para Deus a verdade toda. E se falamos de uma forma de reza. Senhor, perdoa os meus pecados, que o Senhor sabe quais são. Pecado tem nome, gente. Não é para você falar para pastor, não é para você falar para padre, não é para você falar para ninguém, é com Deus. Tem coisas que nós precisamos ali abrir para o Senhor. Tem coisas que a gente vem arrastando, guardando, e isso não está fazendo bem para você. Isso está te machucando. Isso é uma ferida que está sempre colocando o dedo lá e machucando, está escondido. Muitas vezes nós mostramos ao mesmo tempo, deixamos escapar aquilo que a gente se escondeu muito tempo, e aí a gente fica frustrado, a gente fica triste, porque aquilo veio à tona. A minha filha, Natália, uma vez ela quis esconder um presente. Eu acho que a história mais ou menos foi assim, Rô. Era tempo de Páscoa. Tempo de Páscoa. E ela menininha. Mas ela quis que eu adivinhasse o que ela trouxe da escola. Escondido. Eu falei, o que você trouxe da escola? Me dá uma dica. Ela falou assim, pai, começa com o e termina com um vô. Ela quis esconder e ao mesmo tempo revelou. Muitas vezes a gente age como a Natália. A gente dá dicas e acaba com as nossas atitudes, com o nosso procedimento e com o nosso testemunho, entregando o resto. Não é melhor primeiro a gente já chegar, escancarar isso para Deus? Quem está entendendo, diga amém. As pessoas escondem de pessoas, escondem das pessoas, ninguém sabe, mas é impossível a gente esconder de Deus. Salmo 139, ele fala, você vai correr, cara, você não vai conseguir esconder. Olha o Salmo 139 como diz, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe, quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetras o meu pensamento, onisciência. O Senhor sabe o que eu penso. Pastor, eu penso cada coisa esquisita, cada coisa cabulosa, cada coisa horrorosa, Deus sabe.
Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não chegou até a minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Tu me cercas por detrás, por diante, por cima, por baixo, teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais, eu não posso atingir, não posso me igualar ao Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso. Para onde eu me ausentarei do teu Espírito, Senhor? O Senhor sempre está comigo, onde eu vou, o Senhor está, não tem para onde escapar. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá tu estás, se faço no céu a minha cama, o Senhor também chega lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mar, ainda lá haverá de guiar a sua mão, a tua destra me sustenta. A gente tenta esconder das pessoas. Você é um bom ator, você representa muito bem. Eu sou, você é, mas de Deus não tem como. Se Ele é o único que sabe, por que não confessa a Ele? Se Ele é o único que te conhece, por que não com Ele? Pastor, mas assim, eu tenho falado com Deus, eu tenho buscado Deus, eu tenho me ajoelhado, me colocado na presença de Deus, mas Deus não responde. Deus não dá o sinal da graça dele. O que aconteceu com Jó? Olha a história de Jó, olha o contexto de Jó. No dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, apareceu também Satanás. E Deus disse a Satanás: tem visto meu servo Jó? Íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Você tem visto? Ah, Senhor, é claro. O Senhor dá tudo para ele, tira tudo para ver se ele não nega o Senhor. Tira, mas não toca nele. Satanás vai lá e tira tudo. Tira a riqueza, tira o gado, tira a casa, tira os filhos, tira tudo. Volta lá daqui uns dias. Você tem visto meu servo Jó? Que mesmo você o afligindo de tudo, ele não negou meu nome. Ah, mas porque o Senhor não tocou na pele dele. Não tem homem no mundo que segura a onda. Quando o Senhor toca na pele, que ele não blasfema. Toca, mas não mata. Satanás vai lá e faz aquele estrago todo na vida de Jó. Mas não conseguiu. Porque a vida dele estava diante de Deus. Aí Jó começa uma luta. É com Deus. Que ele começa a orar. Ele começa a se expor diante do Senhor e Deus se esconde. Nós estamos falando do capítulo 2, vamos até o 40. E Deus não fala, e Deus está quieto. Quando Deus se esconde, o que a gente faz? Quando eu clamo, e eu não vejo uma saída, a porta não abre, o diagnóstico não muda, a situação em casa não altera, e eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho falado com Deus, eu tenho buscado a presença de Deus, mas as coisas não acontecem. Cadê o Senhor? Onde está, Senhor? Às vezes parece que Deus se esconde de nós, mas com toda a força, nessa manhã eu quero te dizer, com toda a força do meu coração, e que seja também do seu coração, creia que Deus pode não aparecer, mas Ele está aí, Ele te observa. Essa é a certeza da nossa fé. Ele nos observa, Ele nos acompanha. Um Deus escondido, ao mesmo tempo presente. E Jó vai expressar exatamente isso no capítulo 19, verso 25. Eu sei, eu não estou vendo ele, gente. Ele está falando para os 3 amigos lá. Eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele está por aqui. Eu não estou sentindo a presença dele, mas eu sei que ele está me observando. Eu não sei aonde ele está, só sei que ele está. E é essa convicção que a gente tem que ter na nossa vida, porque ele vai dizer, no meio de toda a turbulência que ele passava, de toda a luta que ele estava enfrentando, ele vai dizer no capítulo 19, verso 25, eu sei. Repita comigo, eu sei. Eu sei. Você já disse isso para alguém? Eu sei. Algum ateu pode chegar para você e falar assim, Deus não existe. Você fala assim, eu sei que Ele existe. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele é verdade. Eu sei que Ele me observa. Eu sei que Ele me acompanha. Eu sei que Ele me abençoa. Eu sei que o meu Redentor vive. E há de se levantar. E há de aparecer.
sobre a terra a meu favor. Nós podemos ler, nós podemos cantar, porém, se não viver essa verdade, nossa esperança se torna infrutífera. Porque dizer apenas isso, cantar apenas isso, mas não viver isso, meu irmão, é infrutífero. Você não consegue tocar em Deus, sentir Deus, viver Deus, se você não se expor a Deus. Jó estava passando por um processo doloroso, mas tinha uma certeza. Ele sabia que Deus estava por ali, que Deus o observava. Ele sabia que naquela escuridão que ele estava vivendo, que ele estava passando, ele podia confiar no Pai. Ele tinha motivos de sobra para falar: Deus permitiu que isso tudo acontecesse, é porque Ele não me ama. Deus permitiu que eu passasse por todo esse processo, porque eu perdi bens, eu perdi casa, eu perdi fazenda, eu perdi boi, eu perdi jumentos, eu perdi ovelha, eu perdi filhos. Meus 10 filhos morreram. Ele não me ama. Perdido por perdido, vou largar desse Deus. Ele poderia muito bem, quando ele vê o corpo dele totalmente leproso, cheio de úlceras, quando ele vê as moscas sentando, ele tem que jogar cinza sobre o seu corpo. Quando ele vê que ele tem o único bem que ele tem ali para resolver o problema dele na hora, não é um médico, não é um remédio, não é uma pomada, não é nada, é apenas um caco de telha que ele coça as úlceras e sangra. Ele poderia muito bem olhar para aquele momento e falar assim: esse Deus não me ama, me abandonou, perdido por perdido, não quero mais nada com Ele. Muitos abandonam a fé, muitos abandonam a igreja, porque roubaram o seu carro. Simplesmente. Por que você deixou Cristo? Por que você deixou, nunca mais foi na igreja? Eu pensava que Deus me ama e Ele permitiu que roubasse meu carro. Que absurdo. Já pensou você ter que provar para essa pessoa que Deus ainda o ama? Que o processo hoje que a gente vive no mundo, num país, é complicado, essas coisas acontecem. Como a gente vai sair disso, que importa, e não como a gente entrou isso. Jó sabia que naquela escuridão ele podia confiar no Pai, que o estava vendo. Eu não sei vocês, mas eu com os meus filhos, quando a gente era criança, quando eles eram crianças, a gente brincava muito de esconde-esconde dentro de casa. Brincava, colocava, não é do pique-esconde de vocês aqui, a gente colocava uma venda no olho, né? E vamos brincar. Por que a gente brincava daquilo lá? A gente brincava para ele viver um momento de escuridão. E como que ele lida com essa situação? Né? Um olhava para o outro e falava: não respira, fica quieto, não faz barulho, ele está vindo. E ficava aquela tensão toda, e o outro lá procurando, né? Ali aquele negócio. Mas aquilo lá servia para quê? Para a gente observar como os nossos filhos se comportavam diante da solidão, diante daquilo que parecia uma situação inusitada de abandono. Ninguém fala, ninguém responde, ninguém dá sinal. Ele tateia, olha Jó, ele tateia para ver se encontra, se toca em Deus. Jó, ele tateia, ele tenta pegar Deus. Ele fala: você tem que estar aqui, mesmo que você esteja calado, eu sei que você está aqui, deixa eu tocar em ti. Quantas vezes nós não passamos por isso? Eu sei que você está aqui, me dá um sinalzinho. E o pai quieto, e o filho tateando, tentando achar. O filho não consegue ver o pai. Repete comigo: o filho não consegue ver o pai, mas o pai está vendo o filho. É isso que acontece comigo, com você, querido. Nesse mundo de escuridão, esse tapa que colocaram nas nossas vistas, que a gente não consegue ver muita coisa, que a gente muitas vezes se sente perdido, enganado, ludibriado. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus observa, Deus é. Às vezes está tudo escuro e a gente não consegue ver Deus.
O pai observa cada passo, cada ponto, cada momento na vida daquele filho. Quando chega um momento de perigo, ele intervém. Eu já contei para vocês um rito de passagem que tem de uma das tribos mais conhecidas dos Estados Unidos, chamado Cherokee. Que o processo, assim como existe na vida dos judeus, o processo, quando a criança não existe adolescência entre o povo judeu, entre Israel, entre israelitas, você sai de criança já para adulto, porque existia um rito de passagem chamado mitzvah. Mitzvah, onde ele passa por uma sabatina, depois de ler a Torá, depois de conhecer os 613 preceitos da Torá, e tudo aí vai, beleza, ele passa por uma sabatina entre os rabinos, para ele se tornar, verdadeiramente um judeu. Agora, a tribo Cherokee, ela tinha outro processo. Quando o menino chegava naquela mesma idade, dos 13 para 14 anos, o pai, a tribo, pegava aquele menino, colocava uma fita vermelha no braço dele, levava ele até o centro da floresta, onde tem leão, onde tem lobos, onde tem animais ferozes, e fala assim: o rito de passagem para você se transformar, passar do processo de criança para homem, você vai passar a noite toda aqui na mata, sozinho, na escuridão. Mas eu vou ter uma lamparina? Não, nós vamos tampar suas vistas. Colocava um negócio, uma faixa preta, e aquele menino não via nada. Todo mundo ia indo embora, e deixava aquele menino no meio da mata. Ali tinha rosnado de animal, rugido, barulho na mata, e ele tinha que passar a noite inteira sem nenhuma arma, sem nenhuma flecha, sem nenhuma lança, sem nada, sentado numa madeira, esperando o dia amanhecer. Esse é o rito de passagem. Tinha que passar por esse processo, para ele passar do processo de criança para homem. No dia seguinte, o sol aparecia, o pai chegava, tirava a venda do filho, e falava assim: você foi aprovado. A tribo fazia festa. Mal sabia aquele menino que durante a noite toda o pai velou por ele. O pai com a flecha, o pai com a lança, encostado numa árvore distante, olhava aquele menino o tempo todo. Assim é Deus com você. Vem o barulho, vem o rosnado, vem os gritos, vem o susto, vem o mexido, as coisas que acontecem, mas eu quero dizer para você, querido, existe um pai que vela por você. Tem observado, tem luta. Tem situações que você fala: não vou dar conta. Mas a minha fé, ela permanece, porque eu sei que tem um Deus que cuida. Amém, amados? Amém. Às vezes nos sentimos sozinhos diante das situações, e às vezes chegamos a pensar que Deus parou de brincar com a gente e nos abandonou. Mas aquilo não é a brincadeira para Deus, e sim um processo. Repete comigo: é um processo. O bom marinheiro não é aquele que navega em águas calmas, querido. Ele é tido como bom marinheiro quando ele enfrenta tempestades. Como ele lida. O bom piloto é aquele, meu irmão, que não voa só com céu de brigadeiro, não. O bom piloto é aquele que voa em meio a turbulências, em meio a montanhas, em meio a situações difíceis, que sabe lidar com o problema a hora que surge. Esse cara é bom. Os demais são apenas, faz parte da produção, das coisas que acontecem, do sistema. Amém? Estamos crescendo na fé e no conhecimento de Deus todos os dias. Tanto é que Jó vai dizer no final, quando ele acha Deus, aleluia, ele vai perguntar para Deus: onde você estava? Aí Deus fala assim: eu estava o tempo todo com você. Você acha que você sabe alguma coisa, Jó? Agora eu vou perguntar: onde você estava? Aleluia! É quando Deus pergunta. Muitas vezes a gente pergunta para o Senhor, aleluia, aonde o Senhor estava? E Deus nessa manhã vem perguntar para mim e para você: aonde você estava quando eu
coloquei os fundamentos da terra. Quando eu disse para o mar até aqui não mais. Espera aí, você está querendo saber mais que eu? Nós servimos exatamente esse Deus, querido, que fez os céus e a terra, que me fez, que te fez e que cuida de nós. E ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então respondeu Jó ao Senhor. Depois você lê o capítulo 41, que você vai achar interessante o que eu acabei de falar. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre os conselhos? Na verdade falei o que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me agora, Senhor, pois havia dito e eu falareis. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Você sabe quando a gente conhece Deus? Não é no tempo da calmaria. Você lembra quando viram o poder de Jesus? Não é enquanto navegava em águas tranquilas. Foi quando teve tempestades. É ali que viram a mão de Deus, porque quando o mar estava lindo, os discípulos, os apóstolos navegavam tranquilo e cantava hino de louvores ao Senhor. Está tudo lindo, estamos atravessando o mar da Galileia. Está maravilhoso. Não precisamos, pode continuar dormindo no travesseiro aí, Senhor. E é isso que a gente faz com Jesus muitas vezes, com Deus muitas vezes. Pode ficar aí no cantinho, porque aqui eu estou tocando, estou navegando. Está tudo ótimo, olha que bênção, o mar da Galileia está uma piscina, está fácil navegar aqui, o vento está a favor, levanta as velas e vamos. Pode continuar dormindo na almofada, e hoje muita gente faz isso com Deus, pode continuar dormindo na almofada porque está dando certo, mas quando o mar se encrespa, quando as ondas se levantam, Senhor, não importa que pereçamos. Olha como a gente corre para Deus, não quando estava tudo bem, mas quando as coisas apertam. Quando as coisas apertam, a gente não vê Deus, a gente vê fantasmas. A gente não vê aquele que caminha por cima das águas, a gente começa a ter ficção, a gente começa a acreditar na palavra de um monte de besteira que dizem por aí, a gente esquece que existe um Deus que está vindo ao nosso socorro. E aí gera dúvida. Será que é Deus mesmo? Se é o Senhor mesmo, deixa eu ter contigo. A dúvida. Então nessa manhã, querido, eu quero que você entenda. Se tem alguma coisa que você precisa falar, fale com Deus. Coloque diante do Senhor. Ele já sabe, mas Ele quer que você verbalize, que você abra teu coração. Deus permite algumas provas na nossa vida para que venhamos a crescer. Às vezes é necessário essa sensação de solitude, como Jó viveu, como aquele menino Cherokee viveu. Às vezes é necessário essa sensação de abandono para a gente crescer, mas isso não significa que Ele não está aí. Amém, amados? Olha para mim, presta atenção. Não há punição de Deus, há treinamento. Não há abandono, e sim ensinando a andar sozinho. Não há desamparo, e sim fortalecimento, a fé e a esperança. Você sabe quando é que você vai ensinar uma criança a andar? O dia que você deixar ela andar. A criancinha está ali andando, tentando acertar, tá? E o pai não vai cair, pronto, pega no colo. Ele vai, não, deixa cair. Ou então deixa a hora que for cair, segura. Aí ela vai pegando confiança. A gente só pega confiança em Deus quando Ele nos deixa a enfrentar aquilo que precisa. Porque todas as vezes que acontecesse alguma coisa, se a gente precisasse de um socorro, Ele chegasse e abraçasse, quando é que a gente ia crescer? Quem está entendendo? Amados, é o seguinte, nós precisamos entender isso, que às vezes a luta nos faz crescer. Você sabia que um pé de jacarandá, que ele tem 30 metros de altura,
Está lá, é uma árvore centenária, mas ele tem mais pelo menos 30, 40 para baixo. E antes dele começar a brotar, ele já cresceu muito as suas raízes. Nós temos que ser, na obra, na presença de Deus, o jacarandá. Nós não podemos ser um pé de alface, sem raiz, sem força. Qualquer coisa, qualquer vento, qualquer chuvinha de granizo acaba com tudo. Aquela árvore se torna aquele monstro, aquela força, aquela potência toda, porque ela cresceu em meio à bagunça, em meio à luta, em meio a ventos, em meio à tempestade, e foi criando raiz, foi criando raiz, foi criando raiz. A hora que subiu, meu irmão, ninguém segura. Você está criando raízes, você está criando força, você está criando a graça, está cheio de Deus na sua vida, querido. A hora que você começar a explodir para cima, ninguém te segura, porque você tem um Deus. Isso aconteceu com Jó. Todo mundo falou, não tem jeito, a vida desse homem acabou, Deus o abandonou, não tem como, ele acabou. Mal sabia que toda aquela luta estava gerando raízes profundas na vida daquele homem. A fé dele estava cada vez mais forte, as lutas tinham lapidado ele ainda mais, agora mais próximo de Deus. Porque quem era Jó antes de toda essa situação? Abra capítulo 3 de Jó, versículo 26. Vê se é isso mesmo. Versículo 25. Mas Jó era um homem rico, pastor. Jó era um homem poderoso. Esse cara tinha tudo. Eu pergunto para você, ele tinha tudo, mas tinha paz? Ele tinha paz. Ele era feliz na sua plenitude, tendo tudo? Olha o versículo 24. Porque em vez do meu pão, me veem gemidos, e os meus lamentos se derramam como água? Aqui ele responde: aquilo que eu temia me sobreveio. Esse homem vivia com temor, pastor Marco. Esse homem temia. O que ele temia? Sendo que era um homem de Deus, tinha tudo, tinha família, tinha tudo estava dando certo na vida desse cara. O que esse cara ainda temia? Porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me acontece. Não tenho o quê? Nunca fui o quê? Nunca estive o quê? Você quer fazer um paralelo como ele termina o livro de Jó? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje meus olhos te vê. Ele se aproximou, Deus chegou perto dele. Agora esse homem tem descanso. Olha, nunca estive descansado e nem sossegado, nem repousava. Olha o cara que estava dando certo na vida aí, ó. A situação dele. Eu estou falando capítulo 3. Não estou falando depois que as coisas aconteceram. Antes. Nem sossego. E já me vem agora, grande perturbação. Amados, então não é punição, é treinamento. Jesus disse que não nos deixaria só. Nunca. Aquele que um dia entregou sua vida a Cristo, não aquele que entregou a vida à religião, a pastores, a política, mas aquele que um dia entregou sua vida a Cristo. Ele falou assim: você eu nunca vou deixar só. Você nunca vai ser um órfão de Deus. Você jamais será um órfão de Deus. Amém, amados? Você não é. E ele disse: não vos deixarei órfãos em nenhum momento. No tempo da lei, Deus sempre fez isso. Deus enviava, sempre ajudava, sempre dava uma direção. Deus chegava a enviar anjos, sim ou não? Quem falou com Abraão? Várias vezes, até que Sara riu, estava lá na cozinha, falou assim: vai ser pai de mulher. A Sara lá no fundo deu risada. Quem mandou? Quem apareceu em Ofra, no carvalho de Ofra, para falar com Gideão? Um anjo. Quem um dia apareceu para os pais de Sansão, Manoá, e disse: você vai ter um menino.
Nazireu, um anjo, que um dia apareceu para Jacó e disse: me solta, que eu preciso ir. Ele fala assim: não te solto enquanto me abençoares. Um anjo. Quem um dia apareceu para Moisés, quem um dia apareceu para Josué, e Josué tira até a espada e fala: vem. Ele estava falando com um anjo. Jesus, no tempo da graça, na plenitude dos tempos, querido, não mandou anjo, ele assumiu, ele veio, essa posição do céu para cuidar de nós. Ele cuida, ele ensina e ele nos salvou. E mais lindo, ele nos preparou. Ele fala assim: vocês vão ter aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Se a nossa vida é dele, nós também vamos vencer em nome de Jesus. Jesus cuidou, ensinou, nos salvou, nos preparou. Jesus subiu ao céu e falou assim: opa, estou indo, mas vocês ainda não vão ficar órfãos, porque eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então nunca estivemos só, querido. Nunca nós vamos poder dizer que Deus nos abandonou. Jó, ele tinha essa convicção. Ele sabia que Deus estava por ali. Não sabia exatamente onde, mas sabia que Deus estava por perto. Ele pensava consigo que deveria suportar aquela luta, aquele momento, aquela fase, aquela transição. E no momento certo Deus se apresentaria, e foi o que aconteceu. Amém, amados? Aconteceu isso com Jó? Nós lemos o capítulo 42. Sim, pastor, aconteceu. A relação entre Jó e seu servo, entre Deus e o seu servo Jó, se estreitou ainda mais quando Jó conseguiu superar as lutas e confiar em Deus. Então não foi o homem que tirou Jó do buraco, pastor? Não. A situação que ele se encontrava? Não foi o homem. Não foi o homem que curou Jó das suas enfermidades? Não foi o homem que curou Jó. Não foi o homem que devolveu a Jó toda a sua riqueza? Não foi o homem. Não foi o homem que estendeu a vida de Jó até os 140 anos? Não foi o homem. Foi um Deus escondido, porém presente o tempo todo. Então você pode achar que Deus está escondido na sua vida, mas eu quero dizer nessa manhã para você, Ele está presente o tempo todo na sua vida. Amém, amados? Jó creu que só Deus poderia fazer todas as coisas. Jó sabia que só Deus poderia levantar a seu favor e permanecer ao seu lado. Eu vou repetir, foi Deus. Jó acreditava num Deus presente. Amém? Onde estava a fé e a esperança de Jó? Em Deus. E você aí? Onde está a sua fé e a sua esperança? Dá uma cutucadinha no seu irmão do lado e fala: onde está a sua fé, irmão? Pastor. Meu Deus. Não está naquela estátua de barro que você tem lá na tua casa, que você ajoelha, ou ajoelhava no passado e ficava com a mãozinha assim. Não é aquela estátua de barro, não. Que lá não pode te ajudar a sair de situação, não. Você acha que é esse voto que você fez naquele envelope? Não pode estar ali a sua esperança. Está naquela fogueira que todo mundo chama de fogueira santa? Não pode estar ali. Naquele vale do sal, naquele envelope que se você der 10, Deus vai te devolver 1000, isso é mentira de Satanás. Não está lá. E você achando que então a sua esperança está nas suas habilidades, no seu talento, no seu conhecimento, que vai conseguir superar crise? Também não, querido. As crises de Jó não foi resolvida pelo conhecimento, pelas habilidades e por tudo aquilo que ele sabia. Foi Deus. Crise se resolve a partir de Deus e na fé e a esperança que você deposita nele. Com quem Jó brigou nos momentos de angústia? Sem blasfemar, ele atribuiu a Deus, ele brigou com Deus, ele falou com Deus, ele discutiu com Deus, mas ele foi honesto, foi com Deus, não foi um religioso. Jó desprezou Satanás. Isso aqui é lindo, porque as pessoas ficam colocando a culpa no diabo. O inimigo se levantou. Meu irmão, deixa o diabo lá. O diabo está sentado lá na sarjeta, lá do lado de fora, lá com a mão na cabeça, fala: tudo eu. Tudo eu. Ele gosta disso. Ele gosta de ser lembrado.
Cidadão faz a maior besteira e depois coloca a culpa. Tem um pastor que estava falando esses dias, eu achei engraçado, está falando para mim o seguinte, falou, não pastor, porque eu com 21 anos eu fui levantado a pastor. Falei, já, mas eu tinha chamado, e aí o pastor lá porque essas igrejas de convenção que tem matriz, tem tal, ia me mandar para tal lugar, para mim estar à frente do ministério lá, e eu fui para o último culto de despedida, aqui na nossa igreja e tal, com 21 anos, saímos, o pessoal orou, abençoou, cantou, peguei minha moto, minha esposa, coloquei na garupa, vamos para casa, porque amanhã a gente tem que ir para tal cidade para assumir lá. Aí ele está indo, pastor Daniel, está indo com a motinha dele lá, CG 125, e vai, vamos para casa, porque amanhã a gente tem que viajar, tá? Só que chegou num farol, 11h30 da noite, ele parou a moto, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, nesse horário não vem ninguém, atravessou, vem um Uno, deu no meio dele, ele foi para um lado, a esposa foi para outro, a ambulância rápido, chama rápido a ambulância, quebrou clavícula, a perna dele com 2 gaiolas, a esposa dele, a bacia, tem uma perna mais curta que outra, e aí ele foi orar a Deus, falou, Senhor, que decepção, por que o Senhor não me guardou? E Deus respondeu para ele, quando chegou no farol vermelho eu parei, você não. Você quer que Deus atravesse farol vermelho com você? E depois você fala que Deus não estava com você? Você entra naquele lugar e acha que Deus, querido, tem mesa que você senta que Deus já se levantou faz tempo. Tem porta que você entra pensando que está indo adorar a Deus e Deus já não está ali, já faz muito tempo. E depois reclama, onde tu estava, Senhor? A esperança de Jó estava em quem? Em Deus. As suas fraquezas, angústias e tristeza, ele entregou a quem? A Deus. Se Jó estivesse hoje, vamos imaginar, com problemas com seus filhos, no seu casamento, na sua empresa, na sua igreja, na sua família, sendo nosso contemporâneo, não lá, mas depois de Cristo, aonde ele entregaria isso? Se fosse Jó nosso contemporâneo, ele entregaria aos pés da cruz, ao Senhor Jesus. Você hoje entrega as suas lutas a quem? Em vez de ficar o tempo todo lá vendo notícia, só desgraça no país, só besteira, só coisas que não vão colocar nada na sua vida, não vão acrescentar nada, só apenas ódio, apenas tristeza, apenas angústia na sua vida. Querido, começa a colocar os pés da cruz, diante do Senhor. Não existe ninguém melhor que ninguém na face da terra, meu irmão. Não existe. Todos têm a resiliência necessária para enfrentar lutas e a mesma capacidade de crer e confiar. As pessoas dizem, mas para ter uma fé igual a de Jó, você já ouviu isso? Tem que ter paciência de Jó. Quem disse para você que Jó era paciente? Lê o capítulo 42, os 42 capítulos, você vai ver se esse homem tinha alguma paciência. Ele não tinha paciência nem com Deus. As pessoas, mas inventaram isso aí um dia na igreja católica, que a paciência de Jó. Não, querido, é Bíblia, falta de Bíblia então. Para ter a fé igual a de Jó é praticamente impossível. Eu digo para você que não é. É só você passar por uma luta semelhante à de Jó, que a sua fé aumenta. Amém, amados? 2 amém. Fuja, pastor. Quero isso na minha vida não, pastor. Amém, mano. Então não diga amém não. Na terra é assim mesmo. A diferença está na forma com que eu considero Deus na minha vida. Amém, amados? Se a minha segurança estiver apoiada em homens, eu vou ter que esperar que homens me socorram. A probabilidade disso acontecer é nula, que o homem não socorre o homem, gente.
Mas quando eu me concentro em Deus e no seu socorro, eu posso dizer que Ele não me abandonou. Eu posso dizer, como Jó disse, eu sei que o meu Salvador vive. E por fim há de se levantar sobre a terra a meu favor. Só que tem uma notícia melhor que a de Jó para você. Ele já se levantou. Porque ele diz na palavra dele, o dia que o Filho do Homem for levantado, atrairei todos a mim. Ele já se levantou a seu favor, meu irmão. Ele já te atraiu, ele já te buscou, você é dele. Falar isso que Jó passando pelas provas que ele estava passando, é realmente de se admirar. Declaramos as mesmas palavras, porém diante de lutas que não são sombras daquilo que ele enfrentava. Qual seria o propósito de Cristo em vir à terra? Em viver, em morrer, passar por esse período que ele passou para nos salvar, se tudo terminasse dentro de uma tumba, terminasse dentro de um sepulcro, e ali, quem foi Jesus? É história. Não é vida, é história. Não é real, é história passada. Lá em Jerusalém um homem morreu, ele foi um santo religioso, foi um profeta, ele foi sepultado e tivesse acabado por ali. Mas ele ressuscitou. A cruz não foi o fim, a cruz foi o recomeço para que todos nós fôssemos libertos para sempre. Eu sempre gosto de falar da cruz. A cruz é um marco, uma esperança renovada. A cruz é a conquista de uma nova história a ser escrita. A cruz é um símbolo não de adoração, de vitória sobre a morte. A cruz não era o fim, apenas um aviso de um glorioso recomeço. Amém, amados? As pessoas passam por um processo na vida de luta, de tristeza, tal. Um dia entregam a sua vida a Cristo. Eu quero dizer para você que já fez isso, ali recomeça. Ali é uma página em branco a ser escrita com o seu nome agora. Ali é uma fase nova que você vai ter que viver, que você vai contemplar. Vai ter luta, pastor? Vai. A vida do crente tem luta. Mas ele tem a certeza que Deus não o abandonou. Ele tem a certeza que Deus está ali. Nascer da cinza com uma perspectiva futura de que coisas boas virão. Aquela madeira que suportou o corpo de Cristo, não suportou apenas o peso do corpo de Jesus, suportou naquele lugar, suportou o peso da glória de Deus através do seu Filho amado Jesus. Na cruz, Deus também se calou. Olha que interessante. Deus se calou para Jó, Deus se calou para Cristo. Por quê? Pai, o que está acontecendo? Por que me abandonaste? Essas palavras não é de Cristo? Na cruz do Calvário, sangrando. Você sabe por que Deus, Ele não abandonou, Ele se calou. Ele não interviu, porque lá na cruz, no corpo de Cristo, na vida de Cristo, estava o pecado do Djalma. Estava o seu pecado, estava o nosso pecado. E Deus não pactua com o pecado. O pecado estava concentrado numa única pessoa, seu Filho amado. O sangue vertido naquele lugar estava nos cobrindo, estava representando nós naquele lugar. Só que por fim, assim como Jó disse, antes eu não te conhecia, eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas hoje meus olhos te vê. Jesus no final vai dizer ao Pai, que há minutos atrás ele disse, por que me abandonasse? Jesus vai dizer agora, Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Eu só entrego alguma coisa nas mãos de alguém quando essa pessoa está perto. Não tem como eu entregar alguma coisa para alguém que está lá fora. Então nessa manhã, querido, eu queria que você entendesse que cada vez que a gente celebra a ceia, que cada momento que a gente participa de uma comunhão gostosa, relembrando a vida, a morte, mas a ressurreição de Cristo, é um lembrete de que Ele está perto sim. Mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, eu quero dizer que na sua vida, na minha vida, o Senhor nos observa e nos acompanha. Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé, por favor. Ele virá o nosso socorro sempre. Ele virá o nosso socorro sempre. Nossa salvação não está escondida dentro de uma imagem de barro, de pau, de gesso. Jesus não está escondido dentro de um crucifixo que a gente carrega no peito.
Nosso Salvador não está escondido dentro das páginas amareladas da Bíblia, do Salmo 91. Ele não está escondido em um voto de uma campanha numa igreja neopentecostal, não. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Amém, amados? Ele está escondido, sim, pastor, está dentro da gente. Quando entendemos a força que existe dentro de nós, nós paramos de buscar um Deus fora. Nós paramos de buscar artifício, nós paramos de buscar campanha, nós paramos de buscar voto, nós paramos de buscar revelação, nós paramos... Gente, a maior revelação que tem está aqui. Você está perdendo seu tempo vindo na IBP e achar que um profeta se levanta aqui, eis que te digo, irmão. Deus pode usar como já usou? Pode, mas isso nada forçado, só se for realmente uma revelação do Eterno. Eu não sou louco, não sou mentiroso e não vou arriscar a minha vida na mentira, só para te agradar. Só para te agradar. Eu sei que você já não vai voltar ao culto que vem mesmo, porque você tomou bordoada hoje. Mas eu quero que você leve essa palavra para a tua casa, para a tua vida, para aplicação para a sua vida. Não tem essa, meu irmão. Ele vive em nós. Está presente, não mais como aquele pai daquele menino Cherokee, não, que observava com a lança, a alguns metros de distância, o seu filho sentado naquele toco ali, com medo, olhando, mas o pai também estava olhando. Ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. O pai hoje está assim com você, ninguém toca. Ninguém toca, ninguém toca. Aleluia. Amém, amados? Nós precisamos entender essa força. Nosso Redentor vive em nós, e todas as vezes que precisamos e clamamos e confiamos que Ele está em nós, algo acontece a nosso favor. Eu estou convicto de que o Senhor habita em nós. Amém, amados? Você tem essa convicção? Abaixa a tua cabeça. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está por aqui. Eu sei que o Senhor habita em mim. Essa convicção, ela é real, ela é verdade na minha vida. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, meu irmão. Glorifica o nome desse Deus. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos, Pai amado, que cada passo que nós damos, de uma forma boa, positiva ou de uma forma errada, o Senhor observa. O Senhor nos incomoda, meu Pai. O Senhor nos mostra. O Senhor, Pai amado, ou nos anima. E nessa manhã, Senhor Deus querido, nós estamos aqui para acreditar, Pai amado, Senhor, todas as bênçãos que têm sido derramadas sobre as nossas vidas, mas todas as lutas também. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai amado, para te dizer, Deus, que nós confiamos que o Senhor está aqui, que o Senhor habita em nós, que o Senhor se faz presente, mesmo parecendo que está escondido. Deus amado, Deus forte, há pessoas hoje aqui, meu Pai, que escondem, ou se escondem, ou tem medo, Pai amado. Senhor Deus querido, ouve a voz do teu filho, da tua filha. Está abrindo, rasgando o coração ao Senhor hoje, meu Pai, crendo, Pai amado, que o Senhor está por perto, crendo, Pai amado, que o Senhor verdadeiramente cuida de cada um de nós, crendo, Senhor Deus querido, que o Senhor, Pai amado, não só observa, o Senhor nos protege, nos guarda. O Senhor falou para Satanás: você pode tocar, mas não tira a vida, porque ela pertence a mim. Assim, meu Pai, nós passamos por muitas lutas, mas que a minha vida, Pai amado, ela pertence ao Senhor, Pai amado. Ela continue pertencendo ao Senhor, meu Pai. Seria, Senhor Deus querido, uma tragédia Deus disser: as riquezas são minhas e a vida dele é sua, Satanás. E é o que acontece hoje no mundo, meu Pai. O Senhor é o dono de tudo, mas almas estão sendo entregues a Satanás. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender cada vez mais a tua santa, bendita e gloriosa palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.